Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Oi, Vera, Oi, Lá. Miriam, Rodrigo entrou também, Francisca, Fernanda, Sandra, E aí, tudo bem? Como é que está? tudo certo? Bom demais. Vamos Tudo lá, certo. né? Tá Vamos aquele lá. nervosismo pré-live, nossa. Bom demais. Ah, vai ser top. Tem bastante coisa para a gente falar. Eu quero agradecer, né, a presença de todo mundo enquanto o pessoal vai entrando. A gente vai fazer uma apresentação do curso de pós-graduação, né? Então, o Rodrigo, né, ele me convidou para a gente fazer esse trabalho da pós-graduação, e aí é um desafio, né? O que que a gente vai trazer dos conteúdos da pós-graduação em antroposofia, né? O que que você aprende num curso de pós-graduação em antroposofia, né? Então, eu refleti bastante, né? Porque a gente tem o conhecimento antroposófico, ele é bastante amplo, né? A gente, quem conhece um pouquinho, sabe a profundidade e a amplitude do conhecimento antroposófico. E eu tentei montar uma estrutura, um cronograma de desenvolvimento que tente trazer para integrar quem está participando da pós-graduação dentro da visão de mundo da antroposofia. Porque a visão de mundo da antroposofia que fundamenta as suas atividades práticas, né? Então, baseado no conhecimento antroposófico, a gente aborda os fenômenos do mundo e daí surgem as práticas antroposóficas, né? O que é a pedagogia Waldorf? É um modelo pedagógico sob o olhar, né, o que é dito sob a luz da antroposofia, né, da visão de mundo antroposófica, dentro dos fundamentos antroposóficos, a gente aborda a arte de educar e surge a pedagogia Waldorf. Sob a ótica, né, a luz do conhecimento antroposófico, a gente aborda a arte médica e surge a medicina antroposófica, a arquitetura, a farmácia. Então, para essa pós, a ideia é trazer essa base fundamental que está por trás de todas as práticas antroposóficas. E para quem conhece um pouco de antroposofia, sabe que a antroposofia ela tem uma visão de mundo e ela é extremamente ampla. Ela tenta resolver os processos de manifestação do mundo, né, através de sua visão, né? Então, eu pensei nessa pós trazendo um panorama desse conhecimento, né, criando um caminho progressivo e interconectado para criar essa amplitude, esse panorama do conhecimento que fundamenta todas as práticas, né? Então, eu não sei quem já leu o cronograma, né, que foi disponibilizado, né, tem um pouco já da ideia de quão profundo é o conhecimento que nós iremos abordar, né? Para quem ainda não recebeu, eu vou botar o link para vocês baixarem aí no chat, gente, porque é muito interessante. A gente vai fazer uma passagem pelos conteúdos, eu vou tentar abordar eles de forma bem sucinta, né? Porque no curso, cada um dos temas a gente vai ter em torno de 7 horas de trabalho, sem contar um intervalo de 15 dias de trabalho pessoal em cima do conteúdo que vai ser abordado. Então, a gente vai poder aprofundar realmente, vai ter uma profundidade bem grande em cada tema que será abordado. Então, eu vou deixar ali o link no chat para quem quiser baixar. Esse é o link do cronograma, tá, gente? Do cronograma completo. Ele não está com as datas, né? Mas o curso começa dia 8 de agosto.
Então, é só acompanhar, né? O primeiro dia 8 e depois, 15 dias depois, a segunda aula, tá numerado lá as 24 aulas exatamente na sequência. Basta acompanhar as datas e somar 15 dias, né? Porque os encontros são quinzenais aos sábados no modelo online, né? Ao vivo, né? Então, eu vou. Eu vou mostrar aqui. Ah, primeiro eu tenho que me apresentar, né? Eu não me apresentei, né? Eu vou falando e não me apresento quem sou eu. Eu sei que bastante gente já me conhece aqui, né? Eu sou o Leonardo Maia, né? Eu vou ser o professor, né? Do curso, né? E eu tenho em torno de em torno de 25 anos de estudos da antroposofia, assim. De uns um pouco mais de 15 anos, não, em torno de 15 anos, eu só me dedico a isso. Então, eu estudo. Basicamente, eu só trabalho com antroposofia e só estudo antroposofia. Já tem um bom período, né? Então, tem muita gente que me conhece pelas redes sociais, né? Pelas redes da Biblioteca Virtual da Antroposofia que eu administro, né? Então, eu tenho, pessoal, muita gente provavelmente chegou do Facebook e do Instagram da Biblioteca Virtual, né? Então, eu tenho esse período, eu conheci a antroposofia pela mãe dos meus filhos, que ela é ex-aluna Waldorf, da Escola Micael. Então, eu conheci, comecei a ajudar uma escolinha logo que eu comecei a conhecer a pedagogia Waldorf, uma escolinha iniciante. No começo, as escolinhas eram bem tinha que ter um esforço para montar as escolas e não tinha mão de obra, né? Pessoas da antroposofia estudadas para poder estar ajudando. Então, toda ajuda era válida. Eu comecei dando aula de jogos e de inglês numa escolinha Waldorf, quase sem conhecimento nenhum de antroposofia. Mas, né, fui construindo gradualmente, né? A gente sabe que é uma longa jornada, né? Eu tenho bastante tempo de estudo e ainda tenho muito que aprender, né? Quem estuda antroposofia sabe que é assim, que é um conhecimento bastante profundo, né? Aí depois de um tempo eu participei do Curso Brasil e dentro do Curso Brasil eu tive a ideia de fazer a biblioteca para ajudar as pessoas a terem acesso ao conhecimento, né? E esse é como se fosse mais um passo, né? Nessa jornada, né? De trazer a pós-graduação em antroposofia, né? Então, oficialmente, né? Reconhecido pelo MEC, um trabalho vinculado a essa esfera de conhecimento, né? Então, eu vou começar aqui e vou trazer ponto a ponto do caminho que nós faremos no curso, tentando trazer essa imagem integrada do conhecimento que vai ser abordado. Gente, só para dar um spoiler para você, né, como se fosse adiantando os efeitos da nossa série aqui da Netflix, o conhecimento, ele é extremamente profundo, gente. É muito conhecimento. É muito, muito conhecimento. Eu vou dar um panorama. Obviamente vai ser bem superficial, né? Porque eu vou tratar em torno de 3 a 5 minutos cada tema que vai ser abordado, né? E são 22 aulas, basicamente, né? 23, porque a primeira é uma apresentação, uma indicação, né? Quem é o Steiner, quem é a antroposofia, etc, etc, para adentrarmos os conteúdos propriamente ditos. Mas mesmo sendo apenas um panorama que nós vamos apresentar hoje, vai dar para ter uma ideia da grandiosidade que é esse conhecimento que vai ser apresentado nessa pós-graduação. E quando eu terminei de montar as aulas, eu achei excelente no fim das contas. Porque realmente foi um desafio, né? Montar as aulas e tentar criar aquela linearidade progressiva de conhecimento que integre a outra, para fugir dos métodos, né? Porque às vezes a gente entra na pedagogia Waldorf e daqui a pouco está estudando o método Waldorf, e aí a gente não sabe a biografia tão profunda, a biografia da Terra tão profundamente. E a criança está repetindo os estágios evolutivos da evolução humana. E a gente não tem a profundidade da evolução humana, não sabe as hierarquias que estão atuando em determinado aspecto, o que a criança está desenvolvendo agora e por que isso está acontecendo, né? E aí, para evitar que a gente fique nos métodos,
essa é a ideia da nossa pós-graduação, realmente adentrar e ter um conhecimento firme, alicerçado dos fundamentos que estão por trás do conhecimento antroposófico, da visão de mundo da antroposofia, tá? Então, eu vou começar aqui. Se surgir alguma dúvida, alguma questão assim, podem perguntar no chat, eu vou tentar estar atento. Vocês vão ver que eu falo pra caramba. Quando eu me engrenar aqui, vocês vão ver que às vezes eu posso até demorar um pouquinho para olhar, mas eu vou tentar estar atento, tá? Gente. Eu vou abrir aqui, eu sempre trabalho com slides, então eu vou apresentar um slide com dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia 24, tá? E a gente vai seguindo aí, e aí dá para ter aquela ideia panorâmica do fundamento básico que a gente vai trabalhar no curso. Tá dando para ver aí, gente? Abrir o Tá slide? sim, Tá, tá ok, Léo. obrigado. Então, no primeiro dia, né, é um dia de apresentação do curso, né, contar um pouquinho sobre a antroposofia, o que é, né, a antroposofia, quem foi que fundou a antroposofia, né, quem é o famoso Rudolf Steiner, né, a historinha dele, né, e é uma história, né, uma grande história, na verdade, né, por que ela é chamada de ciência espiritual, né? Justamente por esse aspecto que eu deixei aqui, né? Um dos pontos que eu deixei marcado aqui, sobre essa integração dos processos físicos abordados pelas ciências naturais e os processos que não podem ser materialmente mensuráveis, espirituais, né? Eu estou citando esse aspecto aqui, gente, porque realmente este é um dos aspectos mais importantes para a gente considerar num estudo antroposófico, né? Porque a gente está considerando, além daquilo que a ciência natural reconhece, os aspectos que estão por trás da manifestação do mundo, que são considerados os aspectos espirituais ou suprassensíveis dentro da antroposofia. Até por isso o nome dela é ciência espiritual, porque ela considera esses princípios. Então, aqui a gente tem um grande desafio, né, dentro do conhecimento antroposófico, que é nós não alcançamos naturalmente essa concepção de mundo espiritual, né? O ser humano atual, né? A gente vai estudar sobre o desenvolvimento evolutivo humano gradual, mas o ser humano atual ele não tem acesso direto a essas percepções superiores. Mas a antroposofia ela vem numa época que o ser humano ele é capaz de pensar os conteúdos que são apresentados, confrontar as colocações com a realidade do mundo e criar uma concepção daquilo que está sendo dito sobre essas realidades superiores. Então, por essa capacidade, essa tarefa da antroposofia, né, que ela vem com essa intenção, ela exige alguns aspectos importantes para a gente estar lidando com ela, que é o pensamento, né? A gente tem que ter um pensamento claro, né? E ser capaz de refletir sobre as questões que estão sendo abordadas. E justamente por esse ponto do pensamento, ela não é uma religião, tá, gente? Porque muita gente confunde. E não é uma religião. Ela tem um princípio religioso? Tem, porque religião, o significado original é religar-se ao espírito, né? É o princípio de religar-se ao espírito. E a antroposofia tem essa intenção também, que é ligar o ser humano ao espírito, mas através do pensamento saudável, intelectual, racional, conectado ao mundo, à realidade terrena. Então, ela tem esse princípio, mas ela exige que você esteja pensando e confrontando a realidade para perceber o sentido das coisas que estão sendo abordadas. Justamente por essa qualidade de confrontar a realidade com aquilo que está sendo abordado, que surgem as práticas antroposóficas. Porque as práticas antroposóficas são essas perspectivas superiores integradas à realidade prática do mundo. E aí
Daí surge a prática da pedagogia Waldorf, da psicologia antroposófica, do aconselhamento biográfico, da medicina, da arquitetura, da farmácia antroposófica e etc. Tá? Todas as áreas da vida, gente, são plausíveis de serem observadas à luz da antroposofia, porque ela realmente, a antroposofia, tenta trazer a compreensão do que é a manifestação do mundo. Então, se a gente tiver uma observação um pouco mais profunda da realidade, a gente consegue integrar certos aspectos dentro das atividades práticas da realidade do mundo, né? Do mundo manifesto, né? Então, com essa qualidade, um dos trabalhos que nós faremos, né, no primeiro dia, é um trabalho de como nós temos que abordar o conteúdo da antroposofia. Então, esse é um trabalho que será feito no primeiro dia também, além de apresentar, né, a antroposofia, a base, né, o que é a antroposofia, como ela surgiu e o caminho do Steiner, né? A gente também vai fazer esse trabalho como abordar através do pensamento, porque o Steiner exigia, né, isso, a antroposofia exige, né, que a gente pense e compreenda através do nosso próprio pensamento o que está sendo dito. E não é simples, tá, gente? Porque realmente ele está trazendo questões suprassensíveis e a gente não tem acesso a isso. Aí como é que a gente faz? Tem que acreditar? Não, não tem que acreditar em nada. Então justamente esse é o desafio da antroposofia. Como que a gente quebra essa barreira entre a ciência materialista e esses fatos suprassensíveis que a antroposofia traz? Então, ela tem esse desafio e a gente tem uma forma de pensar que é exigida na antroposofia para que não vire um dogma, né? Eu falo aqui, o Steiner falou isso, aí a galera fala amém, e não é assim. Ele mesmo falava que não pode ser assim, senão você não toma consciência de algo. Aí surge a religião dogmática antroposófica, né? Que não existe, mas existe em certo termo, né? Porque se você para de pensar e compreender o que está sendo dito, e diz amém, porque o Steiner falou, virou dogma religioso. Então você não tomou consciência de algo, né? Porque eu tenho ciência de algo ou eu aceito porque foi me dito, né? Então a gente tem essas questões todas, né? E realmente é um dos maiores desafios para quem adentra o universo antroposófico, que ele vai falar de hierarquias espirituais, de corpos suprassensíveis da constituição humana, e como que a gente consegue integrar isso? Mas o Steiner realmente foi o veículo, né, de um conhecimento que realmente consegue dar esses passos, e eu tenho certeza que dentro do nosso curso a gente consegue fazer isso. Qualquer pessoa consegue fazer isso, né? Basta ter uma qualidade de pensamento que se direcione para a compreensão correta das coisas. Não abra mão da reflexão em cima dos conteúdos, né? Então, esse é um outro aspecto que vai ser tratado no primeiro dia. Eu botei até aqui como abordar o conteúdo e faremos um panorama progressivo do curso também, né? Esse panorama progressivo do curso aqui no final, que eu vou abordar também no primeiro dia, será porque realmente a gente vai tentar fazer um caminho todo integrado, um conhecimento que vai ser integrado ao próximo conhecimento e vai criar um todo bem coerente. Então, a gente vai perceber o que o Steiner chama de conscienciosidade científica da antroposofia. Não são conteúdos aleatórios e a pessoa tem que dizer amém e ignorar as incoerências. Não, ele pede para você observar e ver se está coerente com todo que é trazido. Se está coerente com a realidade do mundo. E aí, essa coerência que é uma coerência que o Steiner fala que é uma exatidão matemática, ajuda a gente a criar uma concepção da verdade da antroposofia, tá? Então eu farei também um panorama progressivo para a gente se preparar para o conteúdo que a gente vai abordar para o caminho e no final a gente fará de novo a retrospectiva do conteúdo para criar o alicerce do caminho, né? Porque vai ser uma longa jornada, gente. São 320 horas de estudos durante um ano. Então é bastante conhecimento e um conhecimento bem amplo, né? Então, para a gente manter essa linearidade, eu quero trazer essa apresentação e no final fazer uma retrospectiva realmente para fortalecer, né?
esse alicerce de conhecimento dentro de cada um, né? No segundo dia, nós vamos tratar da entidade humana, né? Do ser humano, segundo a visão da antroposofia, né? É um dos conhecimentos mais fundamentais, né? Da antroposofia, que é chamado de quadrimembração, né? Então a gente vai estudar quem é o ser humano e sua posição diante dos reinos da natureza, né? Não só a gente vai estar abordando o ser humano, mas também os reinos chamados reinos inferiores, né? Que seriam o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano, né? Na antroposofia, o ser humano, ele é essencialmente diferente do animal, tá? Ele não é meramente um animal racional, tá? Ele tem um reino próprio, singular, e a gente vai estudar essa relação desses quatro elementos constituintes, né, inicialmente, né, que chama corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu, organização do eu, são quatro elementos, né? Essa é a chamada quadrimembração. E fazer a relação com os reinos da natureza, com o reino mineral, o Olha, reino vegetal, o reino animal, e, né, e com o quarto elemento a gente alcançaria o reino humano. Porém, tá bom? a antroposofia, ela não lida apenas com quatro elementos, né? Ela lida com mais elementos Ah, na constituição. Eu vou tentar ir tirando os áudios que invadirem aqui, né? Mas se ficar algum, eu peço para o pessoal tentar tirar o áudio, tá? Para não invadir a live. Eu vou abrir aqui um outro slide, gente, para a gente observar a estrutura humana, segundo a antroposofia que a gente vai abordar nesse segundo dia. Ela tem várias divisões, né? A gente chama. Aqui está em inglês, tá, gente? Não deu para traduzir. Geralmente eu trabalho com eles em inglês, que tem mais coisa traduzida tanto em inglês e alemão, né? A maior parte do conteúdo, né? Então eu tenho esse slidezinho aqui, e ele é um dos que eu mais utilizo para dar aula da constituição humana, né? Aqui a gente tem uma constituição trimembrada do ser humano, com corpo físico, corpo, alma e espírito. Aqui nós temos a quadrimembrada, que é essa quadrimembração que eu falei, né? O corpo físico que compartilhamos com o reino mineral, o corpo etérico que é o elemento característico do reino vegetal e que nós também compartilhamos com o reino vegetal, o corpo astral, que é o elemento característico do reino animal, que nós também compartilhamos com ele, e a organização do eu, que é o elemento essencialmente humano, que só o ser humano tem, né? Aqui nós temos a constituição quíntupla, né, do ser humano, que é a integração do elemento superior, que é o elemento espiritual do ser humano chamado, né? Então é como se fosse o eu superior integrado no eu inferior, tá? No eu terreno. Na antroposofia, o ser humano ele é chamado de o ser de dois mundos, né? Ele é um ser cósmico e terreno. Então a gente tem uma parcela espiritual e uma parcela terrena. E esse elemento especial que é chamado de eu, que o ser humano tem, é o que faz a ponte entre o elemento espiritual e o elemento terreno. Então a gente tem essa divisão também. E a gente, nesse segundo dia, além de estudar os quatro elementos básicos, a gente vai tratar também dos três elementos superiores, que são chamados de identidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Esses três elementos eles são conhecidos na teosofia como Manas, Budi e Atma, tá? Das escolas de mistérios tratam desses elementos, né? No esoterismo cristão, ele é chamado de Pai, Filho e Espírito Santo, tá, gente? Então, tem essas características. A gente vai tratar deles, não tão profundamente no primeiro dia, porque vai ser apenas um primeiro contato com esses conceitos, tá? Porque eles são um pouco mais complexos, né? Então, a gente vai fazer um primeiro contato aqui e focar essencialmente na constituição terrena do ser humano, tá?
E agregando a isso, os três elementos da alma também serão abordados, né? Que é a alma das sensações, a alma do intelecto e a alma da consciência. Isso no segundo dia, né? A alma das sensações, o elemento da alma que conecta o ser humano ao mundo sensorial, a alma do intelecto que faz a ponte entre o mundo sensorial e o mundo espiritual, e a alma da consciência que integra o elemento superior, né, espiritual do ser humano. Então a gente vai fazer também essa abordagem completa, né, do ser humano, né? Da entidade humana, que é chamada de. Geralmente é tratada com quadrimembração na antroposofia, né? Mas, como eu citei, né? Quando ele adentra o elemento superior, ele já aborda os elementos do eu superior humano. Mas a gente vai ter um dia que é especial para o eu superior, tá? No nosso conteúdo. Vamos para o terceiro dia. Estados de consciência, gente. A gente vai tratar no terceiro dia, que é chamado na antroposofia de transe ou sem consciência, também algumas vezes é tratado como não consciência, sem consciência nenhuma. Consciência de sono, consciência de sonho e consciência de vigília, né? Os quatro estados de consciência do ser humano. Esses quatro estados, eles estão conectados diretamente também com a organização da entidade humana que a gente compartilha com os reinos, né? Então, é dito que o reino mineral ele está em estado de transe ou sem consciência. O reino vegetal está em estado de sono, o reino animal em estado de sonho e o reino humano em estado de vigília, ou seja, consciente diante do mundo, né? Só o ser humano está plenamente consciente diante do mundo. E a gente vai entender cada um desses estados relacionados com a organização do ser humano, né? Com o corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu, e fazer uma relação do elemento terreno com o elemento espiritual, né? Porque no sono, por exemplo, nós temos uma separação do elemento terreno do ser humano com vital terreno, né, que é chamado, e o elemento, o reino anímico espiritual. Então, essas duas parcelas durante o sono elas se separam, né? Por isso até a gente apaga, né, durante o sono. Então, a gente vai fazer essa relação do sono e vigília e compreender o que está acontecendo com o ser humano também nesse estado de sono, que é o estado que ele se conecta majoritariamente ao elemento espiritual, né? Então a gente vai fazer uma abordagem da, da, da etapa que ele está sonhando e da etapa que, mesmo inconsciente, que ele não tem nenhuma consciência aqui terrena, ele está tendo vivências na esfera superior também, tá? Pode parecer que a gente só está apagado, dormindo, mas não estamos, tá, gente? A gente só não está consciente aqui embaixo do que está acontecendo. Mas a gente está tendo várias experiências. E aí esse conteúdo ele é bem interessante, tá, gente? Porque esclarece vários aspectos dos sonhos também, né? Como o que que a gente está sonhando e com o que o sonho pode estar representando, né? Não é uma adivinhação do que está acontecendo no sonho, não é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai entender como os elementos interferem nas imagens oníricas. Então, pode ser o corpo físico que está interferindo, pode ser o corpo etérico, pode ser o corpo astral, como podem ser vivências espirituais, tá? E aí não é que a gente vai criar um julgamento disso, né? Isso é o ser humano individual que tem que refletir profundamente para poder gerar uma compreensão desse estado de sonho. Mas a gente vai tratar e explicar cada um desses aspectos também. Também faremos uma abordagem do que o ser humano passa durante o sono, nessa passagem pelas esferas planetárias durante a etapa do sono, se elas estiverem acontecendo, né? Que podem não estar acontecendo também. Mas a gente vai explicar todos esses fenômenos também, tá? É bem interessante esse conteúdo do segundo dia, do terceiro dia, tá? Que é os estados de consciência
E nós passamos por todos os estados de consciência, tá? Eles estão presentes no ser humano durante a vida, Sim. tá? Eu não. Peraí, eu vou só fechar aqui porque tem eu não estou enxergando. Peraí, que áudio que está aberto. Tá, vamos lá, vamos continuar. Então, nesse dia, os estados de consciência, né? Quarto dia, vida após a morte, né? Um outro conteúdo muito importante, tá, gente? Da antroposofia, porque ele tem uma conexão direta com o desenvolvimento evolutivo da humanidade e do indivíduo, tá? Esse processo aqui. Então, a gente vai tratar também a vida após a morte de forma progressiva. A gente vai fazer este trabalho no dia 4 e mais para frente a gente vai fazer um outro trabalho que chama Passagem pelas Esferas Planetárias, tá? Porque se relaciona também com o processo de pós-morte. A gente vai chegar lá mais para frente na passagem, eu vou explicar o que são as passagens, a passagem pelas esferas planetárias, tá? Então, nesse dia aqui, a gente vai entender a diferença entre sono e morte, tá? Porque o sono, na antroposofia, gente, ele é chamado de irmão menor da morte, tá? É um, como se fosse uma pequena morte, né? Diária, que nesse tempo é um processo rítmico que a gente tem, né? Similar à respiração, né? Ao sono e à vigília, à morte e o renascimento, tá? E esse processo ele se expande para o cosmos, tá? Tem processos maiores relacionados a esse ciclo rítmico que a gente vai estudar também, que se reflete macrocosmicamente, inclusive na encarnação do planeta. O planeta encarnaria e desencarnaria também, tá? No processo rítmico. Também faremos esse conteúdo logo mais, tá? Então a gente vai entender essa diferença entre o sono e a morte, né? Falaremos da visão panorâmica da vida passada, que é um processo que acontece logo após a morte, né? Logo após a morte acontece a dissolução do primeiro corpo, que é o corpo físico, né? Relacionado ao mundo mineral. A gente se confronta com o panorama da vida, né? Muita gente que tem experiência de quase morte relata isso, né? Fala que a vida passou diante dos olhos, né? Como se fosse um filme, né? E esse processo é um processo que acontece logo depois da morte. A gente tem esse panorama que é o processo que entre a dissolução do corpo etérico, né? Que vai se dissolver no plano etérico universal. Então, a gente tem esse panorama e depois a gente se ergue para a próxima etapa, que seria chamada de cama louca, né? Ou esfera da lua, que é a purificação dos impulsos astrais do ser humano, que é uma outra etapa, que é chamada de purgatório nas religiões também, tá? É o famoso purgatório do ser humano, né? Então a gente vai entender o que está acontecendo durante o Kama Louca, né? Que seria uma revisão da vida, né? Espelhado, né? Então a gente começa a ter uma revisão das etapas anteriores, mais próximas, né, da vida, retroativamente até o começo da vida, percebendo os efeitos das nossas ações espelhados em nós mesmos e automaticamente também purificando toda a nossa conexão com o elemento sensorial do mundo. A gente vai se libertar dos aspectos terrenos nessa etapa chamada cama louca, né? Então é um processo assim muito importante para a compreensão também, tá? Porque apesar desse processo do cama louca ele ser pós-morte, nós estamos fazendo em vida, como tarefa da época, uma espécie de cama louca consciente em estado de vigília. Então, compreender o processo de cama louca no pós-morte ajuda a gente a compreender qual é a tarefa humana atual, tá? Porque a tarefa humana atual é purificar esses impulsos astrais inferiores conscientemente. No pós-morte, esse processo acontece independente da gente querer ou não. É arquetípico, vai acontecer, né? Vai demorar ou não, vai depender do próprio indivíduo, mas ele vai acontecer.
né? Então tem esse processo no pós-morte. E logo após esse processo, aí a gente adentraria, né? Depois da purificação dos impulsos astrais, nós adentraríamos o famoso Devakan, o mundo espiritual, né? Inicialmente o Devakan inferior, para posteriormente alcançar o Devakan superior. Então a gente fará esse caminhozinho. Esse é o primeiro contato com esse conhecimento, né? Então a gente vai fazer com calma, né? Não vai aprofundar tanto para na segunda etapa mais à frente a gente retornar ele e fazer a passagem pelas esferas planetárias uma por uma para compreender o que está acontecendo. Em cada etapa, né? É um conhecimento, gente, esse conhecimento é sensacional e extremamente esclarecedor, tá? Entender o que está acontecendo com o ser humano. Depois, no quinto dia, né, na quinta aula, nós vamos entrar na evolução humana, propriamente dito. Não só humana, né, porque a cosmogênese é o desenvolvimento cósmico do universo da onde nós nos desenvolvemos. E na antroposofia, se relaciona com o sistema solar, tá? Principalmente, né? Obviamente, a gente tem a influência dos externa ao sistema solar, mas o nosso desenvolvimento gera o nosso sistema solar. Então, a cosmogênese é vinculado ao surgimento do sistema solar e o princípio da nossa evolução como seres independentes, tá? E esse processo chama cosmogênese. É um dos principais conteúdos também. Todo o curso básico de antroposofia, vocês vão passar tanto pela quadrimembração, que é conteúdo essencial, quanto pela cosmogênese e antropogênese, tá? Ele chama cosmogênese porque é o surgimento do cosmos, e quando surge o cosmos, também surge o ser humano, porque o cosmos tem o foco o ser humano como desenvolvimento, tá? Então a gente aprende o antropogênese e cosmogênese nesse processo. Então, essa quinta aula, ela chama os estados pré-terrestres, tá? Por que pré-terrestres? Porque eles são anteriores à etapa atual de desenvolvimento na qual nós estamos vivendo, né? A evolução do sistema solar, ela constitui de processos encarnatórios, tá? Também da encarnação do sistema solar e excarnação. Então, essa primeira etapa aqui, essa primeira aula, ela trata dos processos anteriores à atual encarnação planetária, tá? E vai ser apresentado o panorama maior, né, arquetípico dessa evolução, e a gente vai estudar um pouquinho também a memória cósmica universal, né? Crônica de Akasha, né? Para quem nunca ouviu falar isso, gente, é da onde se guarda toda a memória do desenvolvimento das coisas como elas acontecem, tá? Porque tem que ter uma memória para criar uma progressão no tempo. Se eu não consigo me relacionar com o meu eu de ontem, eu tenho que reiniciar minha consciência. Então, todas as relações que eu construí ontem, elas se apagam. O que não permite que essas relações se apaguem é uma memória individual. E o processo de evolução tem essa memória. O que hoje está se desenvolvendo é fruto de uma evolução de algo que se desenvolveu antes e culminou no que nós somos hoje. Então existe essa memória e essa memória é acessível e ela é chamada de crônica de Akasha nos mistérios ou no esoterismo ou no ocultismo, né? E esse conhecimento, ele não é exclusivo da antroposofia, tá? Ele é um conhecimento do esoterismo, né? Do ocultismo ou dos mistérios, né? Que é conhecido, né? Então, algumas vertentes de conhecimento trabalham como a teosofia, a Rosa Cruz, né? Eu acho que a eubiose, a gnose trabalham com essa perspectiva também, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa memória cósmica e adentrarmos as chamadas três primeiras encarnações planetárias. Eu vou abrir aqui rapidamente as 7 encarnações planetárias segundo o desenvolvimento, segundo a perspectiva evolutiva da antroposofia. Quando surge a cosmogênese, né, o nosso princípio de evolução, surge este elemento arquetípico, tá, gente? Isso aqui é um elemento arquetípico.
surge essa evolução aqui. Inerente, todos os aspectos que vão surgir aqui, eles têm características arquetípicas, tá? Então, quando surge o primeiro elemento, ele já tem inerente essa possibilidade de construção aqui inerente, que chama arquetípica. O que que seria isso? É similar, gente. Similar quando acontece a concepção do neném. Quando acontece a concepção do neném, automaticamente, quando acontece a concepção do neném, surge um arquétipo biográfico. Ou seja, se tudo correr bem, aquele óvulo concebido, ele vai formar um corpo físico durante 9 meses. Depois vai nascer. Ele vai mamar, se desenvolver, começar a falar, pensar, andar. Daqui a pouco ele começa o desenvolvimento intelectual, adolescente, vira adulto, cresce. Depois ele começa a envelhecer e uma hora ele morre. Esse é o arquétipo evolutivo, ele já surge com o zigoto. Quando é concebido o óvulo, esse aspecto progressivo já existe inerente ali. E é a mesma coisa quando surge esse arquétipo evolutivo da evolução. Por isso que o Steiner consegue trazer conceitos que aparentemente estão muito à frente do desenvolvimento. Porque é um processo arquetípico. Se a gente olhar para uma criança, a gente consegue criar uma concepção do que vai acontecer na sequência dela na vida, no desenvolvimento humano. Como isso vai se dar é individual. E a mesma coisa acontece na nossa progressão evolutiva. O que vai acontecer na primeira etapa é único, mas ele segue um padrão evolutivo arquetípico. Mesma coisa nós. Quando a gente nasce, todos nós vamos passar pela infância. Como nós vamos passar pela infância é individual, mas todos passaremos pela infância, porque passar pela infância é arquetípico. Passar pela adolescência é arquetípico. E a mesma coisa, essa imagem da evolução, a gente vai fazer a imagem arquetípica e observar como a nossa evolução passou as primeiras etapas, até chegar ao momento presente, né? E é dividido em 7 etapas, tá? Chamado Antigo Saturno, Antigo Sol, Antiga Lua, Terra, Futuro Júpiter, Futura Vênus e Vulcano, tá? Essas 7 etapas também são conhecidas no esoterismo cristão, né? De 7 dias da criação, tá, gente? É a mesma coisa. Então, nesse primeiro dia da cosmogênese, a gente vai tratar do antigo Saturno, do antigo Sol e da antiga Lua. A gente vai tratar o que aconteceu e o que estava sendo desenvolvido em cada etapa, como surgem os núcleos de desenvolvimento evolutivo, né, planetários, né, no caso, geram núcleos de desenvolvimento que geram os planetas também, tá? Eles começam a surgir aqui e vão surgindo mais números aqui até surgir essa configuração do sistema solar aqui na Terra. Vamos entender como isso acontece, por que isso acontece, as forças que estão atuando em cada etapa para construir a manifestação como um todo, e etc, etc, etc. Um conhecimento assim essencial, tá, gente? Tanto que a cosmogênese é um dos conhecimentos fundamentais que tem em todo curso antroposófico, tá? Básico. Tem que ter a cosmogênese, porque é um conhecimento essencial para o desenvolvimento. Alguém comentou ali sobre o espiritismo. Gente, tem muita coisa que conflui no hinduísmo, no zoroastrismo, no esoterismo. Estou usando o esoterismo cristão como exemplo também, a teosofia. Tem muita coisa, porque segundo a antroposofia, gente, as religiões originais, elas advêm de visões da realidade superior, tá? Se elas não estão distorcidas pelo intelecto humano, elas são relacionadas à verdade. Então, todas as religiões se encontrariam nessa verdade superior, tá? Então a gente vai ver muita coisa que conflui das religiões, realmente, tá? E esse é um reconhecimento. O Steiner estimulava o estudo das religiões, tá? E o reconhecer as verdades das religiões. Ele sempre fez isso, tá? Não é uma ideia de que eu tenho que estudar antroposofia, eu tenho que negar as religiões. Muito pelo contrário, você tem que estudar as religiões, porque é uma manifestação
das forças espirituais no elemento terreno, né? Então, isso é muito importante, realmente, tá? Então, durante esse processo, estudaremos também a formação dos reinos da natureza também, tá? Depois, a gente vai entrar na biografia da Terra, o início da evolução terrestre, ou seja, o início da formação do atual sistema solar, do começo, que é a quarta encarnação planetária, tá? Então, eu vou abrir de novo aquele slide, só para a gente ver. Então, a gente tem a primeira etapa, antigo Saturno, antigo Sol e antiga Lua, as três primeiras etapas que são chamadas de estados pré-terrestres. Nós estamos na quarta etapa hoje, né? E a gente, nessa sexta aula, vai estudar como começa o desenvolvimento da nossa quarta etapa, tá? Depois ainda tem mais três, tá? A gente vai citar, falar um pouquinho mais do futuro Júpiter, tá? Mas as outras a gente vai apenas citar, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho do futuro Júpiter, né? Porque é logo a próxima etapa e ela vai confluir das atividades do ser humano agora. Vai confluir para o futuro Júpiter. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho do futuro Júpiter. Aqui mesmo no curso, a gente vai progredir aqui na apresentação, a gente vai estar tratando um pouquinho dele. Mas na sexta aula a gente adentra a quarta encarnação planetária, que seria a Terra, né? O nosso sistema solar, tá? Quando a gente fala Terra, a gente está falando, tem que tomar esse cuidado, tá? Às vezes o Stein está falando de Terra e ele está falando do sistema solar, e às vezes ele está falando como quarta encarnação planetária, e às vezes ele está falando Terra, o nosso núcleo de trabalho aqui terreno, do planeta Terra, né? Então tem que ter essa percepção na hora de estudar antroposofia também, tá? É um outro detalhe, tá? Então a gente vai tratar das quatro primeiras grandes eras da Terra, tá? Que são as eras anteriores, tá? Nós estamos na quinta, mas nessa primeira aula da biografia da Terra, a gente vai tratar das quatro primeiras, que são chamadas de Era Polar, Era Hiperbórea, depois Lemúria e Atlântida. Gente, esses conteúdos da Lemúria e da Atlântida são espetaculares. É um conhecimento fantástico. Não é fantasia, gente, que a gente pode criar concepção. Lembrando que a gente vai criar uma linearidade para criar uma concepção do caminho de desenvolvimento humano. Então não é trazer fantasia para a gente chegar aqui e a gente vai virar fanático religioso antroposófico. Não é essa a ideia. Então, a gente vai pormenorizar os processos que estão acontecendo em cada uma dessas etapas para o desenvolvimento humano. É um conhecimento muito, muito, muito interessante, o da Lemúria e da Atlântida, né? São etapas importantíssimas para compreender o ser humano atual, tá? Porque nós, verdadeiramente, a gente chega aqui na Terra, né? O nosso desenvolvimento da chamada individualidade, né, que é quem nós somos como indivíduos, começa na Lemúria, né? Então, até então, nós não temos participação nenhuma até o momento do meio, em meados da Lemúria. Aí a gente começa a participar efetivamente da evolução. Até então, são forças superiores trabalhando, modelando a arquitetura do mundo, né, que é chamado, né? Aqui, alguém perguntou se daria, né? Tá como novo aqui, mas provavelmente não é novo, né? Mas alguém perguntou assim: eu vi o cronograma e achei excelente. Uma dúvida: será que em 24 aulas, a Daiane perguntou, daria para estudar todos eles? Dá sim, Daiane, porque são 7 horas cada dia. Então vai ter conteúdo e tem muito tempo para conversar. Que eu estou aqui, eu vou tentar apresentar os 24 em 1 hora e meia, né? Então vai ser uma correria. Então eu vou só apontar o caminho, né? Mas no dia é bem tranquilo, eu vou dar tempo para vocês refletirem em grupos para trazer dúvidas e pontos de pensamento para a gente esclarecer e fazer todo o panorama. Dá para pegar muita coisa nesse período, tá? Eu já dei isso para muita gente, tá? Esses conteúdos. Tem gente aqui dos grupos de estudos que já estão acostumados com. Eles podem dar o testemunho depois aqui. Gente aqui que está há anos comigo estudando, né? Então a gente vai tratar dessas épocas,
tratando o núcleo do ser humano como corrente evolutiva principal, né, na evolução terrestre, né? Então, a gente vai perceber o progresso do desenvolvimento da consciência humana e também faremos uma imagem arquetípica do Antigo Testamento, tá? As imagens arquetípicas a gente vai ter vários trabalhos em cima delas, tá? Porque a gente tem a imagem de Adão e Eva, né? Da Arca de Noé, Templo de Salomão, do casamento real, da princesa do Contos de Fadas. A gente vai criar essas imagens e entender como elas são criadas com relação ao desenvolvimento humano como um todo. E aí a gente vai entender as relações simbológicas disso tudo, tá? É uma parte também que vai ser abordado, integrado a esse conhecimento aqui, que basicamente esse conhecimento é científico, tá? Mas a gente vai fazer as imagens arquetípicas relacionando a esse conhecimento. Da sétima aula, a gente entra na era pós-atlântica, tá? Eu não fiz uma coisa aqui, mas eu vou fazer rapidinho com vocês aqui, só para vocês situarem essas eras, né? Porque eu falei da Lemúria, da Atlântida, Hiperbórea, e elas são essas épocas aqui, gente. Isso aqui são 7 etapas da evolução terrena, ou seja, aqui na quarta etapa da evolução macrocósmica, nós temos 7 etapas dentro dela. Ops, fui para a biografia. Peraí. São essas 7 etapas aqui: Polar, Hiperbórea, Lemúria e Atlântida, que a gente estaria tratando naquela aula primeira, inicial. Depois nós temos a pós-atlântica, que é a nossa atual, tá? É a grande era atual. E depois teremos mais duas, tá? Que é a sexta e a sétima grande era, que é chamada que é Soar das Trombetas. Não, a abertura dos selos e soar das trombetas, tá? Do Apocalipse, tá? Isso aqui são conhecidas, essas duas etapas. A abertura dos selos e soar das trombetas. Mas nós estamos na quinta era, chamada de pós-atlântica, tá? Era atual. É onde nós entraremos na sétima aula. Na sétima época, a gente tem alguns processos acontecendo que vai culminar em nós, gente. Então a gente vai ver o desenvolvimento progressivo do ser humano para culminar em quem nós somos. Então a gente vai estudar essa relação com o desenvolvimento do ser humano dentro dessas características atuais, né? Então a gente tem a consolidação da consciência individual e racional nesta época, o aprofundamento da percepção sensorial. Essa é uma característica da época pós-atlântica, tá? O ser humano, ele mergulha no mundo sensorial. Então, basicamente, ele percebe o mundo através dos sentidos. Então, aquela concepção espiritual, por exemplo, que o Steiner está trazendo de processos espirituais, o ser humano da quinta era pós-atlântica, que é a nossa, a característica dele é não ter essa percepção, tá? A característica humana é realmente integrar-se ao mundo dos sentidos. Então ele percebe o mundo e pensa o mundo. Então ele cria essa relação dele com o mundo sensorial. É característico dessa era, tá? Né? Redução da percepção clarividente ou espiritual, né, suprassensível, e fechamento da consciência espiritual. Esse processo chama Kali Yuga, tá, gente? Ele acontece também na era pós-atlântica, tá? E aí ela é dividida, essa era pós-atlântica, também em 7 períodos, tá? A gente vai estudar os 4 primeiros, que chama Proto-Índica, Proto-Persa, Egipto-Babilônica e Greco-Romana, tá? Agora, nessa etapa, a gente adentra a... Nós estamos aqui, né? Nessa etapa aqui, que chama Era Pós-Atlântica. Ela também é dividida em 7 etapas. E essas 7 etapas que estão dentro da quinta era, nós faremos nesse dia proto-índica, proto-persa, egipto-babilônica e greco-romana, tá? A proto-índica em torno de 7.200 a 5.000 antes de Cristo, depois 5.000 a 2.900, depois 2.900 a 750 antes de Cristo, e culminaremos aqui na greco-romana de 750 antes de Cristo a 1.400 depois de Cristo, né? Bem próximo agora, né? Então a gente faz essa primeira etapa, para na aula seguinte a gente entrarmos na época atual e alcançarmos o período presente, né? Então a gente vai fazer uma jornada da evolução desde o começo
até culminar o processo presente e reconhecer o ser humano atual. Então, aqui a gente alcança quem somos nós hoje, o estágio de consciência, o desenvolvimento, como ele se desenvolveu para culminar no que ele é hoje, tá? Então, a gente vai fazer isso só na oitava aula. Alguém perguntou ali se o curso é reconhecido pela Federação das Escolas Waldorf. Não, tá? Ele não é pedagógico, tá? Ele é reconhecido pelo MEC, tá? Mas não pela federação, porque a federação é das escolas Waldorf, é de pedagogia Waldorf. A gente vai tratar de pedagogia Waldorf? Vai tratar do desenvolvimento infantil, tá? Durante 2 encontros exclusivos sobre o desenvolvimento infantil e a pedagogia Waldorf, mas não é, o foco não é a pedagogia Waldorf, tá, gente? O foco é a fundamentação. Aí, quando a gente estudar a pedagogia Waldorf no curso, todo esse progresso está relacionado ao desenvolvimento da criança. A criança, segundo a antroposofia, gente, ela é a repetição de todos esses processos desde daquele primeiro estágio que eu falei para vocês da primeira encarnação planetária que chama Antigo Saturno. Quando o Steiner fala do Antigo Saturno, ele falou assim, se você quiser ter uma imagem do que está acontecendo aqui no Antigo Saturno, olhe o zigoto. Que o zigoto é uma cópia microcósmica dessa etapa. E o ser humano vai progredindo até ele virar adulto. Quando ele vira adulto, ele se torna o ser humano atual, mas até então ele está fazendo uma retrospectiva da evolução. Então, todos esses processos que a gente estaria estudando nessa etapa que eu estou falando, até o oitavo encontro, são processos que a criança está repetindo. E é isso que fundamenta a visão da antroposofia da pedagogia Waldorf. Isso é inerente. Ela só é desse jeito por conta disso, porque a criança está repetindo esses processos e a pedagogia vem ajudar ela a passar essas etapas da melhor forma para alcançar a etapa adulta com pleno desenvolvimento da época. Então, olha só que interessante, né? A gente que vê a pedagogia Waldorf e acha super interessante. O que está por trás é esse conhecimento todo. A criança está repetindo isso microcosmicamente, né? Dentro do seu desenvolvimento até culminar no adulto. Quando ela vira adulto, realmente ela é o ser humano atual. Olha que interessante. E a pedagogia Waldorf é fundamentada nisso. Não é, eu estou falando e a pedagogia Waldorf é um método. Não, ela não é um método. Ela pode se tornar um mero método se você seguir como é colocado. Agora a gente faz isso, depois a gente faz isso e faz isso. Mas se você estudar realmente o que é a pedagogia Waldorf, ela é baseada nessa observação da evolução do ser humano e observação do ser humano durante a infância. Sabendo que ela está repetindo as etapas anteriores, como que a gente ajuda o ser humano a se desenvolver até virar adulto? Baseado no desenvolvimento que ele tem que desenvolver nas etapas anteriores. E aí a gente modela a pedagogia Waldorf para ajudar nisso, tá? Então, esse conhecimento é muito, muito interessante, tá? E eu vou fazer isso várias vezes, tá? Como esses conteúdos da evolução humana, eles são um pouco complexos, eu vou fazer a ponte com a biografia humana. Por quê? Porque com a biografia humana a gente está vivenciando individualmente. Então é muito mais fácil de eu criar uma concepção porque eu vivi aquilo e não porque foi me dito algo. Então, o tempo todo que a gente está falando de evolução, eu vou estar falando do processo biográfico junto, fazendo a ponte, porque a biografia é uma cópia da etapa anterior, a primeira etapa principalmente, tá? Isso é bem interessante, tá? Porque ajuda muito a compreensão fazer essa ponte com a biografia, né? Porque a gente lembra e vivenciou, né? Vamos lá. Seguindo, né, nós vamos para a quinta era cultural, no oitavo encontro. Esta é a atual época, tá, do ser humano, né? Ela vai até em torno de 3.500, 3.200, sei lá, alguma coisa assim. Então vai para pegar a época atual. Então esse é o ser humano atual. Então a gente vai estudar todos os fenômenos que estão acontecendo com o ser humano atual, com a sociedade, com o mundo, que forças estão atuando na estrutura social, o que que o ser humano está desenvolvendo em si próprio nesta etapa. Porque o ser humano, ele não é o ser humano desenvolvido, ele está
se tornando um ser humano, gente. Isso é muito importante da visão antroposófica. O ser humano, ele não está pronto, ele está em desenvolvimento. Então a gente vai passando etapas de desenvolvimento e nós estamos no meio desse desenvolvimento. E a gente tem uma tarefa de desenvolvimento a cumprir para continuar o progresso evolutivo. Então a gente vai entender isso, entender que forças estão atuando no ser humano, o que está acontecendo com ele, para ele alcançar o seu desenvolvimento correto das coisas. Eu vou descrever aqui rapidamente, né? Tarefa central dessa etapa é o desenvolvimento consciente do eu, da individualidade, né? Então a gente vai ter que fazer muitas relações com o que é individual e o que é coletivo, né? Desafio de ruptura das tradições, autoridades e visões espirituais herdadas. Olha que interessante, né? Ruptura, né? Eu vou ter que me separar dessas visões que estão trazidas de fora para integrar em mim mesmo o meu caminho de desenvolvimento pessoal. Necessidade de purificação do corpo astral. Olha só, eu comentei ali, né, na primeira etapa ali, olha só como uma coisa está conectada com a outra, gente. Quando eu falei da vida após a morte, que a gente passa ali a etapa de purificação dos impulsos, conecta o nosso corpo astral, é o que a gente tem de desafio hoje. Então a gente passa esse processo arquetípico no pós-morte, mas a gente tem que fazer o mesmo processo consciente aqui encarnado. Então é a tarefa da época, inclusive, tá? Tem que purificar os impulsos inferiores, né? Para a integração do manas, ou identidade espiritual, ou Espírito Santo do esoterismo cristão, tá? Esse elemento que integra-se ao corpo astral, que é o elemento superior da individualidade, ele é o próprio Espírito Santo, tá? Que fala lá de Pentecostes, que os apóstolos receberam a língua de fogo e etc. A gente vai estudar como ele está sendo construído no tempo e como ele tem que ser integrado hoje no ser humano, esse elemento, tá? O fim do Kali Yuga, né, para reabertura gradual da percepção espiritual consciente, a antroposofia surge nessa época, né, na quinta época cultural, para ajudar nesse processo, por isso que ela fala tanto nisso e quer integrar com o pensamento racional, né? Confronto com o mal em si na sociedade, outro desafio humano também. E acontece uma coisa bem interessante na nossa época, que é o princípio da divisão do reino humano, gente. E esse é outro processo que a gente vai estudar, tá? Porque na época atual acontece o germe da divisão de reinos da humanidade. Porque a humanidade, para o futuro, ela divide em dois reinos, segundo o arquétipo evolutivo. Então nós teremos uma humanidade inferior e uma humanidade superior. Igual nós temos reino mineral, vegetal e animal e humano, nós teremos dois reinos humanos, um reino que progride para uma humanidade superior, uma humanidade que não progride, um reino animal e um reino vegetal. Então vai acontecer essa divisão no futuro também, tá? Então esse germe acontece agora, tá? Isso está a tarefa humana atual que vai culminar se o ser humano dá o passo para o futuro ou não. Então é um tema da quinta era, da quinta época cultural pós-atlântica muito importante, tá? Que nós trataremos também. Depois nós vamos fazer um vislumbre do futuro evolutivo, né? Vamos falar da sexta época cultural, tá? Que é em torno de 3.570 a 5.750, né? Cada época cultural tem em torno de 2.100, mais ou menos. Germe da futura sexta grande era, tá? Tem uma relação matemática aqui que a gente vai tratar, eu vou explicar com calma, agora não dá para explicar, mas é chamado de geometria sagrada, na- geralmente, mas é uma relação matemática com os números que se relacionam com as evoluções, né? Quando a gente alcança a quarta época cultural, ela se reflete com a quarta encarnação planetária, que se reflete com a quarta grande era, e aí quando a gente adentra a quinta época cultural da quarta grande era, ela é um espelho da época futura, e aí tem um processo germinal que está sendo desenvolvido. Eu vou explicar tudo isso com calma também, tá? Faz parte da relação matemática das coisas. Físico como expressão direta das qualidades morais. Isso é outro processo que vai acontecer. Então, você vai olhar o semblante das pessoas, elas vão refletir a qualidade moral interior do ser humano, fisicamente. Olha que interessante, né?
Começa a sutilização da matéria também, predomínio entre essa humanidade superior da vida social fraterna e o desenvolvimento da empatia real. Gente, desenvolvimento da empatia, qualidade que tem que ser desenvolvida hoje. Nós hoje a gente fica incomodado quando a gente vê um mal acontecendo, né? Uma pessoa maltratando a outra. Isso quem tem empatia, né? Porque pode ter gente que não tem empatia e fala cada um por si. Esse é o germe que impede o desenvolvimento do futuro, porque o ser humano do futuro vai ter que desenvolver essa empatia, tá? Então, se você sente empatia, você está no caminho certo, tá? Hoje é um incômodo. Na próxima etapa, você percebe a dor do outro diretamente em si. Isso vai acontecer também, tá? Progressivamente. Chama empatia superior, mas é a característica do futuro, tá? Liberdade religiosa plena também. A gente vai superar as crenças coletivas. Pneumatologia, né? É o reconhecimento dos impulsos espirituais, é o que a antroposofia está começando a fazer, né? Trazer uma pneumatologia, né? Reconhecendo o espiritual como realidade objetiva do mundo, né? O próprio trabalho antroposófico. Pensamentos e sentimentos materialistas ou espirituais modelarão a atmosfera espiritual do planeta e seus reflexos no mundo físico. Isso também a gente vai estudar, tá? É uma transformação da substância física do mundo também, que começa a acontecer na próxima etapa, tá? Seguindo, a queda do ser humano. Agora, esse conteúdo aqui, da décima, a gente já sai um pouco da evolução, ela vai estar presente, né? Esse tema da evolução. A gente já criou o panorama, mas a gente vai dedicar ao processo de desenvolvimento da individualidade humana, tá? Quando o ser humano, nós, como indivíduos, começamos propriamente o nosso desenvolvimento na época lemúrica, tá? Então, é o princípio da individualização humana, né? A imagem do pecado original, né? Do Antigo Testamento, né, da Eva comer a maçã, né, da árvore do conhecimento do mal, com Lúcifer, a gente vai entender isso, entender a mônada humana primordial, que é o conhecido como Adão, né, não era um ser humano só, é um estado de consciência da individualidade virginal, que não tem experiências terrenas. Então, ela é comum a todos, né? Se eu não tenho experiência nenhuma de manifestação, nada me diferencia da Fernanda, por exemplo, que também não teria naquela época, da Vera, da Miriam, do Marcel. Todos seríamos virginais e iguais. O conjunto de experiências, conforme a gente vai integrando o elemento material, que vai modelando quem nós somos. Então, a gente veria essas imagens para a construção da individualidade. Eu sou desse jeito hoje nessa vida, porque eu tive uma infância, eu nasci sobre determinada corrente, determinada cidade, com determinados pais, passei a infância de uma certa forma, conheci tais pessoas, tive tais vivências, tive tais relacionamentos e etc., culmina no quem eu sou hoje. Mas essa imagem é através das encarnações, como elas são desenvolvidas. E é isso que é o eu superior do ser humano, o famoso manas ou identidade espiritual, o Espírito Santo. É o conjunto das experiências desde o primeiro ato, que é relacionado com a imagem do pecado original, quando o ser humano desce dessas esferas e começa a construção das experiências individualizadas aqui na Terra e vai construindo o eu superior, individual. Tá? Então é chamado de queda do ser humano esse processo, tá? É relacionado às imagens arquetípicas também, tá? Então a gente vai estudar a mônada, vai estudar a influência luciférica, abertura dos sentidos, início do karma e evolução do amor também, tá? Do amor instintivo ligado ao sangue e ligado a Jeová, tá? Para o potencial do amor universal consciente, que seria o princípio crístico. Depois a gente vai para o eu superior e a integração no invólucro terreno. E entender como se dá a construção do eu superior e como a gente faz essa integração hoje com o invólucro terreno, tá? Que apesar de, desde o começo da Lemúria, a gente está trabalhando neste elemento, ele não está integrado aqui embaixo, tá? Ele está sendo construído depois de Cristo
com a vinda do Cristo, a gente tem a possibilidade de integrar essa construção no tempo agora, em si. Não, o Cristo foi o primeiro ser humano que dá essa possibilidade da integração disso. E aí, agora é a nossa tarefa fazer essa integração desse elemento superior. Então, a gente vai entender como ela se dá, tá? A gente vai relembrar, porque a gente acabou de perceber como ela começa a construção, esse processo, e agora a integração desse elemento construído, que é chamado de individualidade, tá? Que está além dos dogmas sociais, tá? Das personas que a gente integra da estrutura cultural, né? Ah, porque eu sou mulher ou porque eu sou homem, eu tenho que me comportar desse jeito. Ah, porque eu sou casado, eu tenho que me comportar desse jeito. Ah, porque eu tenho filho e sou mãe, tenho que me comportar desse jeito. Ah, porque eu sou funcionário, eu tenho que me comportar. Eu sou cidadão, eu tenho que me comportar. Eu tenho... Então, toda essa estrutura que o mundo lhe imputa, não. A gente vai reconhecer a construção individual em liberdade, que é a integração deste elemento superior, tá? E é nessa aula que a gente vai entender isso, segundo a antroposofia, que é a tarefa atual, inclusive, tá? É a integração deste elemento superior no invólucro terreno. Não à toa, a gente está no primeiro período pós-vinda do Cristo, né? O Cristo veio na época greco-romana, nós estamos na época posterior à greco-romana, que tem como tarefa a integração, né? Desse elemento e libertação das influências de sangue, temperamento e herança coletiva que é vinculado ao elemento material, ou seja, a diferenciação entre personalidade terrena e individualidade espiritual. A personalidade terrena a gente traz das relações do mundo e a individualidade espiritual das experiências anteriores nas encarnações, nos ciclos encarnatórios. Então, eu nasci num lugar, eu nasci numa cultura, eu nasci num povo, numa raça, num conjunto de experiências específicas e vou agregando esse conjunto, recebendo as influências do ambiente. Só que elas são múltiplas, diferentes. Uma hora eu tenho uma experiência como homem, outra hora eu tenho experiência como mulher, uma hora numa raça, numa hora numa condição, outra hora em outra condição, e o conjunto de experiências modela a individualidade. Essa é a ancestralidade espiritual. E a ancestralidade terrena é eu sou filho de tal pessoa, eu sou dessa raça, eu sou dessa cultura, e me modela, eu estou nessa condição social, eu sou homem, eu sou mulher, então isso cria a ancestralidade terrena, né? O vínculo da personalidade terrena. E a gente tem que fazer a integração deste elemento superior na personalidade terrena. E a gente vai entender a diferença dessas ancestralidades, né? De sangue e espiritual, tá? Ah, perguntaram do TCC aqui. A gente vai fazer artigo, tá, gente? Não vai ter TCC, não se preocupem. O artigo eu acho bem mais interessante também. Eu vou explicar no curso como a gente vai fazer isso. Vai ser fantástico, na verdade. Vai ser riquíssimo os artigos, tenho certeza absoluta isso. Até pelo caminho de conhecimento, que desse reconhecimento da individualidade, como as pessoas são e se relacionam com o mundo, os artigos vão ser muito interessantes, né? Porque não é um dogma que tem que apresentar os conteúdos da antroposofia, mas como ela observa isso na integração do próprio conhecimento. Então vai surgir muita coisa interessante, tá? Isso vai ser fantástico, gente. Mal vejo a hora de ver o que que a gente vai conseguir, né? Fazer, né? Esse é outro caminho, né? Então a gente passou lá da queda do ser humano e passou pela integração do elemento construído no tempo, né? Que é a individualidade, né? O eu superior, né? Depois a gente vai trabalhar as imagens do Antigo Testamento, né? Que a gente falou da queda. Então a gente vai entender cada elemento deste aqui em nós. Porque nós não era uma família inicial que deu luz à humanidade como um todo. Nós temos todos os elementos em nós mesmos e a gente vai reconhecer eles na estrutura individual. Tanto desde a imagem da Lilith, tá? Que seria a mãe, tá? O Stein fala muito pouco da Lilith, mas ele dá as referências e a gente consegue fazer a relação. Depois a gente vai falar de Lúcifer, que é o portador da luz, né? A geração da luz da autoconsciência. A Eva como mediadora de conhecimento para a individualidade, ou seja, o ser que recebe as influências do mundo, do meu ponto de vista. Então, cada um tem a Eva que apresenta o mundo para o eu, que seria o Adão, de um ponto de vista. Eu estou percebendo o mundo através da Eva, do meu ponto de vista.
O Francisco está vendo o mundo, o mesmo mundo, do ponto de vista dele. Quem dá essa possibilidade para ele é a Eva, o princípio da Eva. E quem fala eu para a experiência é o Adão. O Adão fala, eu vivenciei isso, eu percebi isso, eu vi isso. E vai construindo o eu, porque o eu é baseado nessas experiências singularizadas do mesmo a manifestação, que é a mesma para todos. Ou alguém aqui está tendo experiências fora da nossa realidade de mundo. Não, todos nós temos a vivência dentro da mesma realidade de mundo, só que dos nossos pontos de vista. E que nessa possibilidade é o princípio feminino do ser humano, que é a Eva. Quem fala eu para a experiência é o princípio masculino. Então ele fala, eu vivenciei isso, é o princípio masculino. Mas eu, na hora que eu estou percebendo, quem dá essa possibilidade é a Eva. E os frutos que isso surgem, né? Disso, que são os três filhos, né? Que é Abel, como princípio receptivo sacerdotal, né, a percepção pura, alma das sensações. Caim, como princípio ativo criador, transformação da natureza pela inteligência e liberdade, criatividade, a alma do intelecto. Eu percebo o mundo e penso o mundo por mim mesmo e crio através das minhas percepções, né? Posso criar para o bem ou para o mal, né? Tem essa característica, por isso que o ser humano pode pecar, né? E o 7, que é o princípio edificado, né? O filho do homem, a condição edificada, individualizada, a alma da consciência, né? Este filho de 7 é o que voltam para o paraíso e se reintegram ao mundo espiritual. Então é bem interessante esse conteúdo aqui, gente, fantástico também. Depois, arquétipos e símbolos da tarefa atual humana, tá? A gente vai tratar dos heróis do sol, que são os micaelitas da antroposofia, falar do Santo Graal como recipiente do espírito relacionado ao princípio do cama louca. Vou fazer todas as relações, tá, gente? Não se preocupem. Mas é justamente a gente purificando a alma, ela se torna um recipiente e aí humanas pode penetrar esse recipiente. E aí, humanas é justamente a individualidade. Então, quando a gente vai purificando o corpo astral, a gente vai trazendo a concepção do eu superior para baixo, tá? Se ele se integrar plenamente, acontece o quê, gente? A famosa iluminação que fala em várias religiões. Ah, o ser humano se iluminou com o espírito, que conseguiu integrar a construção que ele gerou, que é uma tarefa. Todos os seres que integram plenamente o elemento individualizado da consciência é o processo de iluminação, tá? O arquétipo do casamento nupcial, que é justamente o princípio da Virgem Sofia com humanas, com o espírito, né? Você purifica o corpo astral, ele integra a alma superior, que é a individualidade, né? Imagem apocalíptica, mulher vestida do sol com a lua sob seus pés. A Virgem Sofia, que é justamente o corpo astral purificado. Jeová e Cristo, né? Jeová como queda, materialização e liberdade, e Cristo como ascensão, espiritualização consciente, amor. A gente vai entender essa relação, vai entender a queda da Babilônia, que é a união das forças degradadas e prostituição à matéria, que gera a humanidade que não dá o passo para frente, né? Então, é a humanidade caída, é a imagem da queda da Babilônia, tá, gente? Marca da besta também relacionada à humanidade caída, a expressão da animalidade, do não domínio dos instintos no semblante humano e no movimento das mãos. Bem interessante, tá, gente? E a Nova Jerusalém, que é o futuro Júpiter, né? Que é a próxima, e a sua lua orbital, que é a próxima etapa de evolução da encarnação planetária. Serão os arquétipos evolutivos. Gente, só uma lembrança, um dado importante aqui nisso, é que todo o conteúdo do curso, ele é fundamentado na antroposofia, tratado com o próprio Steiner trazendo os conteúdos, tá? Não sou eu falando uma imagem que eu acredito, tá? Todo o conteúdo eu trago diretamente das GAs, tá? Então a gente vai estar tratando fielmente com o que o Steiner fala, tá? Não se preocupem quanto a isso. Eu sei que é muito conteúdo, né? Muito amplo, mas é totalmente fundamentado com as referências das GAs para vocês estudarem, né? Eu vou dar as dicas de leitura para todo mundo fazer essa progressão aqui, que é muita coisa interessante. 14, vamos tratar da trindade, gente, que é o logos trimembrado. A trindade, ela tem dois aspectos interessantes, tá? Que é
macrocósmico e microcósmico, tá? No macrocosmo, o Steiner chama de pai, mãe e filho. E no microcosmo de pai, filho e Espírito Santo. Então a gente vai entender esses três elementos, né? Do primeiro logos, segundo logos e terceiro logos, tá? Um conteúdo bem mais profundo, mas com o caminho que a gente fez, ele se torna totalmente compreensível, tá? Esse conteúdo aqui é fantástico também, tá? Bem profundo mesmo, tá? Bem amplo mesmo, porque é da onde surge a manifestação. Então a gente vai entender como isso acontece e, e como isso se desenrola, né? Desse conteúdo aqui, a gente vai estudar a árvore da eternidade, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A trindade, o conhecimento da trindade, que vai possibilitar a gente de entender o que é a árvore da eternidade, o que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma coisa está integrada à outra, tá? A gente vai entender também, né, os conceitos, tudo baseado no Steiner, tá, gente? Inclusive a relação da Rosa Cruz aqui, né? Porque quando o ser humano se reintegra à árvore da vida, surge a Rosa Cruz, né? Floresce o aspecto da Rosa Cruz. Então é bem interessante, tá? A harmonia restaurada entre conhecimento e vida, tá? Quando isso acontece, a gente volta para a árvore da eternidade, né? A gente pode dar os frutos da próxima manifestação, que é a árvore da vida, tá? A árvore da vida, gente, é o próprio arquétipo evolutivo que eu apresentei para vocês inicialmente, gente. Aqui, ó, vou abrir de novo, ó. Quando a gente fala das encarnações planetárias, ela é é o arquétipo da árvore da vida, tá? Exatamente. Isso aqui, esse arquétipo que surge, é a árvore da vida, tá? E nesse ponto central surge a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o ponto limítrofe. E a nossa tarefa é se reintegrar à árvore da vida, né? E aí ela que possibilita surgir um novo processo futuro que seria esse ciclo de gerar de novo a harmonia, que vai gerar de novo a árvore da vida, é a árvore da eternidade. Então a gente vai estudar isso também. Bem complexo, mas bem interessante também, tá? Relacionado à Trindade originalmente, tá? Aí a gente vai entrar nas hierarquias espirituais. A gente vai tratar de todas as hierarquias que se relacionam mais diretamente com a nossa evolução macrocósmica aqui, tá? Então, elas são chamadas, né, de inteligências cósmicas e a gente vai tratar das 9 hierarquias principais, né? Então, manifestação consciente, vai falar do Dionísio Areopagita, né, que estruturou esse conhecimento aqui, que era um iniciado, né, e criou o modelo de estrutura de igreja originais, e vamos tratar das 9 hierarquias, né? Começando lá de baixo, né? Anjos, arcanjos e arqueus, a terceira hierarquia, Exousiae, Dynamis, Quiriotes, a segunda, e tronos, querubins e serafins, a primeira. A relação entre elas, como elas atuam, qual o papel delas na evolução ponto a ponto. Bem interessante também, riquíssimo também esse conhecimento aqui das hierarquias, tá? Na 16ª. Na 17ª, a gente vai entender o karma e destino. O que que é o processo kármico dentro do processo de desenvolvimento evolutivo? Qual o papel do karma e do destino? Né? Então a gente vai falar o sentido da evolução individual, como a gente trabalha a reencarnação, né? Como participação na evolução a partir do eu e a causalidade, né? A consequência das ações passadas. Por que que eu dou nesse ponto aqui do curso, esse processo? Porque o karma, gente, segundo a antroposofia, ele tenta colocar a gente em harmonia com o desenvolvimento macrocósmico da evolução. Quando a gente está saindo, quebrando a harmonia, vem o karma e dá uma pancada na gente para a gente tentar voltar para a harmonia. E voltar para a harmonia seria voltar para a corrente da árvore da vida. Então, o karma tem essa tarefa. E quem prepara o karma? Somos nós mesmos, por incrível que pareça. Tá? Então, às vezes a gente fica aqui embaixo, eu não merecia isso, mas é uma escolha própria do eu superior, porque para nós integrarmos o eu superior,
a gente precisa purificar certos processos aqui. E o karma serve para isso. E nós escolhemos, tá? Com o aprendizado que nós temos nas esferas planetárias interiores, que a gente vai estudar, provavelmente é o próximo conteúdo. Eu vou até colar aqui que eu não lembro se é o próximo, que é o próximo conteúdo. Tava certo. Exatamente. A passagem pelas esferas planetárias no pós-morte, gente, é o conteúdo, um dos conteúdos mais interessantes e mais esclarecedores do processo de desenvolvimento do ser humano. A gente vai tratar dos 7 planetas principais, que são as moradas das hierarquias superiores, tá? Então a gente vai falar dos planetas interiores, que é Lua, Mercúrio e Vênus, e dos planetas exteriores, que é Marte, Júpiter e Saturno. Na verdade, a gente vai tratar principalmente dos 3 interiores. Eu só vou citar levemente os superiores, porque eles são muito mais difíceis de entender, mas eles têm um papel que é de fácil compreensão, na verdade. A gente vivencia nos planetas interiores a nossa última encarnação no pós-morte, aprende com as hierarquias superiores a harmonia que deveria ter acontecido na última etapa e o que não estava em harmonia. Então a gente adentra a esfera solar e prepara o karma nas esferas exteriores que se relacionam com as leis que modelam a estrutura arquetípica de desenvolvimento regular. Ou seja, as leis que têm que estar em harmonia para que a evolução aconteça de forma harmônica. Então, essas leis se relacionam com os planetas exteriores. Então, a gente aprende o que aconteceu com a nossa vivência nos planetas interiores, que é Lua, Mercúrio e Vênus, e carrega esse aprendizado para os planetas exteriores e integra as leis para tentar corrigir esses processos na próxima encarnação. E nessa etapa a gente prepara o karma. Então a gente tem um aprendizado bem interessante, entender como ele atua, os anjos, arcanjos e arqueus nessas etapas é fantástico para o conhecimento próprio e para reconhecimento do Cristo, tá? Para daqui a um mês. Porque a gente, depois de passar Fisicamente, pela esfera de tá? Vênus, a gente chega no núcleo integrador, Agendado que para é o daqui a um Sol. mês. O Sol integra tanto os, o conhecimento das leis maiores e a manifestação em harmonia. E aí surge o Sol, que é o princípio crístico, que é o princípio vital, tá? Então, entender essas relações gera uma compreensão muito melhor do princípio crístico, que é difícil de entender. Parece que não é, mas é muito difícil de entender o Cristo. E aí, esse conhecimento facilita muito, né? Por isso que a gente tem ele aqui. A gente vai passar pela esfera da Lua, morada dos anjos, a esfera de Mercúrio, morada dos arcanjos, a esfera de Vênus, morada dos arqueus. A gente já estudou quem são eles, já sabe como eles atuam, e aí a gente pode gerar essa compreensão aqui e adentrar o princípio crístico na esfera solar, compreender o princípio crístico. E aí a gente vai reconhecer quais atuações vão contra este princípio e vamos para os planetas exteriores, Marte, Júpiter e Saturno. E aí lá a gente prepara, que são as leis que regem a manifestação do mundo, e a gente prepara o karma de acordo com as leis para poder gerar a harmonia nesse processo e alcançar o Cristo. Bem interessante esse conhecimento, tá? Depois vamos para as forças adversas, né? Lúcifer e Ahriman e o mistério do mal, tá? Um conhecimento bem importante da antroposofia, que a gente está lidando com essas forças, né? Que atuam no ser humano diretamente e se relacionam com as hierarquias caídas, tá? Que a gente tem lá as hierarquias regulares, mas temos também as hierarquias não regulares que atuam fora do tempo, fora do princípio de desenvolvimento regular do ser humano. E aí eles, em desequilíbrio, né, quando elas atuam fora do processo correto do tempo, eles se manifestam como um mal. Então a gente vai entender essas forças aqui de Lúcifer e Ahriman e a atuação direta no ser humano atual, né? Porque a gente tem como tarefa atual, né, o reconhecimento do mal. A gente vai ter estudado isso na quinta época cultural pós-atlântica, que é atual, quando a gente tiver feito. E aqui a gente vai estudar essas forças especificamente, né? Atuação luciféricas na indução do desejo pela matéria e prazeres sensoriais, a associação de Lúcifer e o despertar da autoconsciência, os seres arimânicos e hierarquias atrasadas da evolução, tendência arimânica de fixação do ser humano na matéria e mecanização da vida,
intensificação da influência arimânica no período atual, que é chamado também de advento de Ahriman, que a gente vai estudar isso, e Ahriman e Lúcifer como forças de condensação e dissolução em inúmeras esferas da vida. A gente vai olhar vários aspectos da vida e entender a atuação conjunta de Lúcifer e Ahriman, tá? Em nós e no mundo, né? Obviamente. Depois, a gente vai fazer duas aulinhas específicas sobre a pedagogia Waldorf. Afinal, eu tinha comentado aqui anteriormente, e a gente vai focar no desenvolvimento infantil. O que está acontecendo com a criança, né? E como isso a pedagogia Waldorf observa esses processos de desenvolvimento, né? Então, a gente vai olhar a infância como repetição condensada da evolução anímico-espiritual da humanidade, que a gente estudou e compreende o que o ser humano está passando. Então vai ficar muito melhor para a gente estudar agora, nessa altura, né? Reconhecer todo aquele conhecimento que a gente está construindo gradualmente, agora a gente traz aqui para observar a pedagogia Waldorf. Vai ficar muito legal de fazer isso, gente. Né? A educação como auxílio do desabrochar da individualidade da criança, que é justamente a tarefa da época, né? É ajudar a integrar esse elemento espiritual aqui embaixo. E é justamente o que a antroposofia está trabalhando, é integrar a individualidade no elemento terreno. Então a gente vai trabalhar, a gente trabalha ajudar a criança a integrar esse processo individual, tá? Então a gente vai trabalhar o primeiro setênio, segundo setênio, né, do 0 ao 7, depois dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, olhar todos os aspectos que estão acontecendo, relacionar com o desenvolvimento humano durante a humanidade, que já a gente vai estar bem construído dentro desse caminho já, vai ajudar bastante a gente entender o que está acontecendo com a criança, né, ter esse olhar mais minucioso, né, e não metodológico, né? Ah, como que a gente educa a criança do 0 ao 7? Ah, deixa brincando, depois faz a roda rítmica, né? Não, a gente tem todo o conhecimento que está por trás, por que que é assim, né? E aí vai ficar claro aqui como que funciona o processo de educação à luz da antroposofia, né? Educação para a liberdade, a capacidade de atuação no próprio karma. Isso aqui é muito importante para a gente entender, né? Porque se a gente educa para a liberdade, os seres humanos são capazes de atuar no próprio karma. Esse é um segredo da antroposofia, né? A gente não fala muito isso, né? Para quem o pai que nunca ouviu falar de antroposofia, você vai botar a criança, ela vai atuar no próprio karma na antroposofia, os pais não, esse cara é pessoa doido, né? A gente sai correndo. Mas é isso. A educação da antroposófica vai ajudar no desenvolvimento da criança trabalhar no próprio karma e superar todos os desafios e alcançar a próxima etapa de desenvolvimento por si próprio, né? A maior tarefa do educador é possibilitar a criança achar o próprio caminho, né? Pelas próprias mãos e integrar o destino, né? Tomar as rédeas da própria vida, né? Tem aquele conhecimento e é justamente isso. Por isso que tem um olhar tão individualizado que ajuda a criança em todos os aspectos para ela se desenvolver integralmente e quando ela se tornar adulta, ser capaz de tomar as rédeas da própria vida e caminhar consistentemente em direção ao futuro e no próprio autodesenvolvimento. Essa que é a tarefa do pedagogo Waldorf, né? E isso é simples? Não, não é simples. Inclusive, no adentrar a sociedade contemporânea, gera muitas dificuldades no desenvolvimento do ser humano. Então, é um grande desafio, e muitas vezes a gente até cai matando nos professores, nas escolas, mas é um desafio gigantesco, gente. A gente vai entender isso aqui, vai ajudar a gente a abrir a cabeça para muitos, muitos aspectos, tá? A gente vai fazer duas aulinhas seguidas, tá? E vamos tratar também dos temperamentos, a integração dos processos da personalidade que a criança ainda está adentrando, do processo humano, do processo cultural, social, do desenvolvimento das capacidades humanas que vão sendo adquiridas passo a passo no desenvolvimento humano, como é a estrutura anímica da criança em cada etapa. É bem legal esse conhecimento, tá? Vão ser duas aulas sobre isso, tá? Alguém perguntou ali sobre valores e a gente vai passar aqui no. Eu vou deixar aqui as informações logo mais e a faculdade, a universidade está dando um desconto para as inscrições essa semana, tá? Para a inscrição ser R$ 50 só e ter 20%
de desconto fixo na mensalidade até o final do curso, tá? Até amanhã, se eu não me engano, esse desconto. Eu vou passar os contatos aqui, aí vocês podem entrar em contato direto, quem quiser pegar esse desconto, né? Que é bem interessante, né? 20% fixo em todas as mensalidades e a inscrição só por R$ 50. Eu já passo aí no chat aqui para vocês. Está terminando já, tá, gente? Eu sei que passou um pouquinho do que eu previa, mas é conhecimento pra caramba, né, gente? Também vamos estudar os temperamentos, obviamente, o sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico e a sua relação com o desenvolvimento da personalidade, né? E aí a gente vai entrar na cristologia também, que é um tema muito importante para a antroposofia, né? Como eu citei anteriormente, né, a gente ia tratar da queda do ser humano e da integração do eu superior no ser humano, do ser humano, né, no invólucro terreno, né, que é a tarefa atual, inclusive, né, depois da passagem de Cristo, porque Cristo é o que possibilita essa integração, tá? Então, no ser humano, tá? Ah, mas não teve seres que iluminaram antes? Teve. A gente vai falar também e vocês vão entender todos os processos, tá? É que aqui bala na agulha, né, que fala, né? Porque tem que ser bem rápido. Então a gente vai falar do mistério dos dois meninos Jesus. Isso aqui é um conhecimento oculto, mas que a antroposofia já trata abertamente. As diferenças do Evangelho de Lucas e Mateus, vamos falar das duas linhas genealógicas, salomônica e natânica, né? Falar do Jesus salomônico e do Jesus natânico, que são as duas correntes, né? Real e sacerdotal, que está relacionado a real ao zoroatrismo e a sacerdotal ao budismo. Então, as duas religiões têm um princípio importantíssimo, essencial para a evolução do ser humano, tá? É essencial. O ser humano só consegue fazer o que realiza hoje para integrar o eu, graças a esses dois impulsos. Olha que interessante. Falar sobre o eu cósmico, o Cristo, quem é, né? E o mistério do Gólgota como evento central de toda a evolução da Terra e da humanidade, ou seja, um princípio até a integração do mistério do Gólgota e um princípio ascendente. Então, é um descendente à matéria, à manifestação, e um ascendente ao espiritual de novo, agora. Então, nós já estamos voltando para o princípio espiritual. Esse é o ponto central e acabamos de passar por ele, hein, na evolução. A gente vai se dedicar esse dia exclusivamente à cristologia. E esse aqui é o último dia de conteúdos, tá, gente? É o 23, não é o 24. O 24 a gente vai fazer a retrospectiva, né? De tudo, né? Vou fazer mais ou menos como eu fiz agora, mas com muito mais calma, né? Porque a gente vai ter muito tempo para fazer isso. Então, a gente vai fazer isso no dia 24. No dia 23, a gente vai fazer os desafios da contemporaneidade, que é relacionado com o Advent Diário. Então, a gente vai olhar a sociedade contemporânea e ver todo aquilo que o Steiner trouxe de alerta para a tarefa humana de desenvolvimento. Quais são os desafios que a gente ia lidar hoje vivendo na sociedade? Então, várias manifestações desse processo e a gente vai reconhecer porque quem estuda o Advent Animal percebe acontecendo na sociedade, porque é uma das exigências da antroposofia é que você observe a relação do pensamento com a realidade objetiva do mundo. Então a gente tem que estar no presente, observando o mundo e atuando no presente, não ficando num conhecimento passado ou num conhecimento abstrato da evolução, mas integrar todo esse conhecimento na nossa atuação no mundo. Justamente por isso que surgem as práticas antroposóficas, porque a gente está integrando esse conhecimento às ações práticas do mundo, seja na arte da pedagogia, na arte da medicina, na arte da dança, na arte da arquitetura, da psicologia, da educação terapêutica, na educação curativa, na farmácia, em todos os aspectos da vida. Na música, né? Quem sabe, estuda antroposofia, sabe que tem na música também, no canto, né? Escola Rafael, é essa imagem também, né? Escola Rafael de Canto, que é fantástico, né? Tem um curso de antroposofia só vinculado ao estudo da música, né? Antropomúsica. Então, todas as áreas de manifestação do mundo são passíveis de ter uma observação através desse conhecimento todo, tá? Então, a gente vai estudar aqui a tarefa de desenvolvimento do ser humano atual, essa integração que é o desafio atual, né? Do Espírito Santo com a alma da consciência, né? A purificação consciente do corpo astral, né? Ele acontece inconsciente no pós-morte,
mas ela tem que acontecer conscientemente aqui em estado de vigília. As influências arimânicas na atualidade, todos os aspectos que o Steiner citou, o germe da divisão humana que acontece agora, né, entre humanidade superior e reino subhumano, e a sexta época cultural e seus precursores. Tem que surgir uma coorte, né, de seres humanos que vão formar o germe do desenvolvimento futuro. E a antroposofia fala disso, tá? Da necessidade de surgimento da coorte do futuro. Então, a gente vai tratar esse tema todo aqui, que são aspectos importantíssimos para a antroposofia também, no dia 23. E no dia 24, né, obviamente, a gente vai fazer a revisão de panorama geral para criar essa linha de pensamento, né? Porque às vezes a gente fica num conteúdo e a gente mergulha muito, porque exige muito do nosso pensamento cada conteúdo, e a gente vai fazer a integração deles no último dia para mostrar como ele é totalmente integrado, como todos os conhecimentos estão em harmonia uns com os outros, não tem contraposição de ideias. Ah, mas você disse isso nesse conteúdo e no outro você falou o oposto, para mostrar que todo esse conhecimento tem uma conscienciosidade científica, ou seja, está bem correto, tanto com a realidade quanto entre si, né? Então a gente vai fazer esse processo aqui, né? E os desafios de integração do conhecimento à o nosso caminho particular, individual, social e profissional, né? E encerrar o curso aqui na 24ª aula. Então esse aqui é bem sinteticamente, gente, o trabalho que a gente vai fazer no curso de pós-graduação da Unip, tá? Gente, eu não tenho todas as informações formais. Eu sei que a mensalidade original era 449, né? Eu sei que quem fizer a inscrição até amanhã tem um desconto de 20% fixo para todos, então ela vai cair para em torno de 300 e alguma coisa. Eu não lembro exatamente. Se fizer até amanhã e a inscrição é R$ 50. Eu lembro que a mensalidade normal, regular, é 449 sem o desconto. Mas até amanhã parece que tem o desconto. E quando vence, eu também não sei. Provavelmente, se tem uma inscrição, ela deve vencer na sequência, eu não sei como exatamente. Vai ter que perguntar para a Unirp diretamente, que cuida dessa parte formal de inscrições, né? Eu só vou cuidar do conteúdo e das dúvidas, né? Porque eu vou ajudar na coordenação. Tem o Rodrigo, que ele não está aqui, eu acho, agora, que ele tinha um compromisso, mas ele vai ajudar nessa parte aí, que ele é diretor, né, das pós-graduações da Unirp e vai esclarecer todas as dúvidas. Eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser entrar no grupo oficial do curso, que tá lá o Rodrigo para esclarecer essas dúvidas mais formais também, pode entrar. Eu vou deixar aqui o link. Peraí. Peraí, não era aqui. Ó, esse primeiro link aí, gente, é o link do grupo oficial no WhatsApp. Então, quem quiser, tiver interesse em participar, esclarecer dúvidas, tá? Pode entrar e perguntar lá, que tô eu e tá o Rodrigo também, que pode esclarecer essas partes formais todas, tá? Que podem surgir, né? De formalizar a inscrição, de como funciona, etc, etc. Aqui. Eu vou botar para vocês também. Esse aqui é o cronograma do curso descrito, tá? E ele é mais minucioso do que isso que eu fiz aqui. Eu fiz aqui para dar 1h30, né? Passou até, né? Já está em 1h45. Mas eu tive que fazer meio correndo. Ali ele está um pouco mais minucioso, né? Sabendo que cada tema desse tem em torno de 7 horas de aula, tá, gente? Então vai dar para ir com muita calma e dar passo a passo entender o que está sendo trazido. Mas aqui a gente tem o resumo. Ó, o Rodrigo está aí. E eu vou deixar aqui também. Deixa eu ver qual era o outro link que eu tinha preparado aqui. É. Ah, o contato direto do Rodrigo, ó. Vou botar aí. Quem quiser perguntar para ele diretamente. Nem perguntei para ele se podia, mas já foi agora. Ele vai ter que me demitir. Aí vocês podem perguntar diretamente para ele também, tá?
Então, aqui, ó, o primeiro link é do grupo oficial. Então, vocês podem entrar no grupo oficial, não quer dizer que vocês já se inscreveram, tá? Vocês podem perguntar as dúvidas lá, interagir lá e perguntar. Aqui é o cronograma, esse do Drive, segundo link. Então, vocês baixam o cronograma que tem toda a descrição do curso, passo a passo, o caminho que a gente vai fazer no curso, que é mais ou menos o que eu expliquei. E aqui embaixo, para tirar a informação direta sobre essas inscrições, sobre como funciona e etc. Hoje a intenção mesmo era trazer mais ou menos uma visão panorâmica do caminho que nós faremos no curso, tá? Ele tem duração de 1 ano, os encontros são aos sábados, quinzenalmente online, tá? Quinzenalmente. Então é sábado sim, sábado não. De 2 em 2 semanas, tá? E é o dia inteiro no sábado, né? De manhã e à tarde. Começa às 8 e termina às 4, se eu não me engano. 4 ou 5 horas. Então, é o dia inteiro estudando antroposofia, cada sábado um tema desses específico. E ele tem um total de 320 horas e é reconhecido pelo MEC, né? É uma grande avanço, né, para a gente que está dando esses passinhos aí de reconhecimento da antroposofia, ter esse reconhecimento do, 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 do curso, né? Fala, Rosimari. Boa noite. Boa Por noite. gentileza, Leonardo, eu gostaria de saber se vai ser só você, o professor, ou se Só tem outra, você, só eu. só você que vai ministrar. Eu, gente, porque eu vou criar essa linearidade de conhecimento. Então, para uma pessoa que pegar um conteúdo e dar o conteúdo sem criar a ponte de referência exatamente do caminho anterior, eu preferi eu dar o curso inteiro porque eu vou fazer a ponte do conhecimento progressivo. Então, um conteúdo está relacionado com o outro subsequentemente para criar um todo panorâmico e não para criar. Ah, você estudou sobre um tema com um, outro tema e eles são isolados. Não, eu quero criar uma linha de integração do conhecimento para se ter um panorama coerente de todo o conhecimento que está sendo abordado, que é esse conhecimento. Por isso que eu criei dessa forma que foi modelado e preferi eu dar o curso realmente. Então eu vou estar lá com vocês, tá? Dando os cursos e ele é totalmente com as referências do Steiner. Todo o conteúdo é com os trechos da GA, tudo apontado do Steiner, com as referências para se pesquisar, estudar, totalmente fiel. Não é pensamentos agregados para justificar os conteúdos. É totalmente antroposofia original, com as referências para vocês estudarem, criarem o seu caminho de estudo também, se quiserem aprofundar em algum tema ou não ficarem à vontade de estudar diretamente no Steiner, nas GAs também, tá totalmente fiel à antroposofia. Ô, Léo, boa noite. Quem está perguntando? É a Luísa, Oi, Luísa. tudo bem? Você vai mandar para a gente o material antes para a gente dar uma lida Então, eu prévia? estava pensando sobre isso, porque vai depender do caminho. Eu tenho um material antes, porque eu trabalho com slides, né? Você já sabe disso. Sim, Eu estava pensando porque eu posso dar as referências para vocês estudarem para criar um material condizente com o trabalho que a gente vai realizar no dia. Por isso que eu queria passar depois, mas eu posso dar as referências de estudos para anterior também, para vocês terem uma referência de estudos, para preparar tá. para a aula, mas eu prefiro dar depois o material, como ele foi trabalhado exatamente, porque a minha ideia é trazer o conteúdo e dar a possibilidade de vocês, em determinado momento do curso, do dia do conteúdo, formarem grupos de debate para trazer questões que vão ser esclarecidas na sequência também. Então, se surgir uma dúvida sobre um conteúdo, vocês podem abordar para ser esclarecidas e trabalhadas em pequeno grupo para eu esclarecer na sequência. Então, aí o conteúdo final seria integrado a essas dúvidas e esclarecido, né? Porque às vezes eu acho que é simples e as pessoas podem não achar que está simples. E Não, não é simples. não é, exatamente. Então, Não, aí, não é simples. como eu já tenho. E o horário de almoço? Hã? Vai ter horário de E o horário de almoço? horário de almoço e um horáriozinho de café de 15 minutos. Na Ah, legal. não, meia hora, eu não sei exatamente ainda. Mas vai ter o horário do Mas cafezinho. isso tudo, viu, Léo? Pode combinar. Pode É, combinar, é combinado.
Aí se um dia falar assim, Certo. olha, vamos terminar um pouco mais cedo, faz um almoço mais curto, Sim. entendeu? Café, então a gente organiza lá, tranquilo. É sadomasoquismo, né? Não, é 7 horas de antroposofia no chicote, não vai comer, jejum. Ajoelhado em milho também? Tipo, tá? Leonardo, também, e se for possível, por gentileza, tu colocares o slide 1 e o 2, que eu não consegui pegar ali no início, então eu não consegui. Os outros todos eu acompanhei a partir do terceiro, mas o 1 e o 2 Mari, eu fiquei baixa sem ver. o cronograma, é melhor baixar o cronograma, ele é mais completo. O slide É, 2, ele tem, ele é baseado no cronograma, mas ele está resumido. Se você pegar o cronograma, tá explicadinho o cronograma, o dia 1 e o dia 2 mais completo até. Então, baixa aqui, ó, o segundo link que eu mandei tá aqui. bom, Ele fica mais completo. tá. Tem toda a descrição certinha do que vai ser abordado. Bem, Muito obrigada. alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Eu posso dar um pouco aqui o meu testemunho? Pode, Vera. Então, eu faço já, eu participo de um grupo de estudo, que na realidade são aulas do Léo, já há 4 anos, toda terça-feira, 1h30 de aula, e posso garantir para vocês que é muito, muito, muito interessante. O Léo consegue simplificar para a gente um conhecimento que a gente, sozinho, lendo os livros que eu vinha lendo, assim, fica realmente muito difícil de entender. E o Léo tem essa capacidade de passar de uma maneira, facilitar muito para a gente esse conhecimento. E tem um conhecimento realmente profundo, profundo mesmo da matéria. Então, indico demais para vocês aí fazer esse curso com ele. Obrigado, É Vera. isso. Então é isso, gente. Quem quiser participar é muito bem-vindo. Vai ser bem legal o curso, tá? E aí é só entrar lá no curso e no link lá do grupo, perguntar para o Rodrigo também, qualquer dúvida. Para mim mesmo lá no grupo pode perguntar também. Baixar o cronograma aqui e dar uma olhada com calma, se quiserem, que está mais completo o cronograma aqui no Drive do que o que eu passei, porque eu tive que correr, né? Vocês viram que eu passei na correria, né? Para passar 24 aulas aqui, explicar, né? Espero que tenha dado certo, né? Porque eu fiquei na dúvida que ia conseguir passar os 24 dias aqui, que é muito conteúdo, é muito conhecimento, e quem estuda antroposofia sabe a profundidade que é cada um desses conhecimentos, né? Ah, Então, tá. Léo, outra coisa, Oi. as aulas vão ficar gravadas Vão ficar gravadas no site da universidade da mesmo. universidade Quem tiver inscrito vai ter acesso às gravações das aulas. e avaliações. Vai ter avaliação aparecendo Ah, no mas a Waldorf não tem prova, primeiro da segunda aula. Eu vou dar a avaliação. mas na Waldorf não tem prova. Não tem prova, mas é uma avaliação inteligente, não é avaliação mecanicista, não, porque eu também não sou dessa turma, não. Mas eu Ai, não vou graças a dar Deus. avaliação porque a gente tem que seguir os padrões do MEC, então eu vou ter que Sim, dar avaliação e eu vou. Por isso que até vai ser artigo no final. Vocês vão ver que é com o que mais fácil vai ser passado, o artigo vai ser uma coisa riquíssima, ver como e é mais dinâmico, né? os artigos. Vai ser bem interessante, bem legal, tá? Então tá, gente, obrigado e Obrigada, viu? Boa noite a todos. Até Vamos terça. junto, pessoal. Espero vocês, hein? Vamos ver amanhã, vamos É. conversar bastante. E bora, que é um projeto inédito, fantástico, que vai, assim, ser revolucionário no país, hein? Vamos participar desse movimento aí.